A gente segue falando sobre saúde porque quarta-feira é dia de receber o professor Ricardo Martins aqui para a gente falar sobre saúde preventiva, trazer informações importantes para a gente cuidar da nossa saúde. É o nosso quadro Saúde em Dia. Professor Ricardo hoje escolheu um tema muito propício para essa época do ano. Quem sofre de alergias sabe que quando chega o friozinho, o tempo seco, a gente piora muito, né, professor? Bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia, Meg. Bom dia aos nossos ouvintes, nossos telespectadores. Sim, mas as alergias, elas te pegam o ano inteiro. Quem tem sofre. Tudo depende da característica dela. Legal. Mas é natural que no tempo seco, e principalmente as pessoas que são mais fragilizadas ou mais suscetíveis, acaba realmente tendo respostas muito mais rápidas a essas alergias. Vamos explicar o que é alergia, professor? É uma reação? Como que a gente pode explicar? É isso mesmo. O nosso organismo ele tem um sistema imunológico equilibrado e ele responde às agressões que nós vamos tendo. E as nossas interações com o ambiente. Por exemplo, o pó, a poeira, o pólen, o pelo de animais é muito comum no nosso dia a dia. Verdade. Mas existem pessoas que são hipersensibilizadas. Elas têm uma reação imunológica exagerada. Para mim, um pelo de animal não vai causar nenhum problema. Ela é inócua até a resposta imunológica. Mas existem pessoas que não conseguem, já tem uma hipersensibilidade e elas acabam tendo uma resposta desse sistema imune que nós chamamos mesmo, é uma resposta de exagero. Então ela começa a tossir, ela começa a espirrar, ela começa a ter urticárias pelo corpo e ela pode ter situações mais graves simplesmente porque o sistema imunológico reconheceu aquele alergeno, porque é o termo que se dá, alergeno, ele reconheceu aquele alergeno e gera uma reação alérgica àquela substância. Então a alergia é uma forma de resposta do nosso organismo a essa suposta agressão, que para muitos não é agressão nenhuma, mas para outros pode ser realmente uma agressão e pode ter complicações ainda mais graves. Professor, quais são os principais tipos de alergia? Olha, a lista é enorme, mas vamos os mais importantes assim. Primeiro, a das vias respiratórias, por isso que nesse período agora nós estamos sofrendo muito. Então nós temos as vias respiratórias superiores, que aí inclui nariz, boca, seios da face, garganta, isso é uma parte superior. Agora, nós podemos também ter alergia do nosso sistema respiratório inferior, que aí são os nossos pulmões. Por exemplo, uma pessoa que tem alergia a um determinado tipo de substância, ele pode ter a asma. A asma é uma reação pulmonar, então inferior. Mas eu posso ter da pele. Existem pessoas que têm reação alérgica. Tem gente que come alguma coisa, já fica com a pele toda empipocada. Então aí já tem esse misto alimentar com uma resposta da pele. Mas existem pessoas que sem da pele mesmo, elas não se alimentaram de nada. Só de tocar. A própria pele responde a um toque. Existem pessoas, por exemplo, que são alérgicas ao ouro. Nossa, professor. Colocam, e o inverso também, as bijuterias também da reação alérgica. Mas existem pessoas que têm alergia até ao próprio ouro. Mas são muito específicos, né? Mas pele, alimento, eu tenho alguns alimentos que geram essa reação alérgica. Claro que pode responder na pele, mas pode responder de outras formas. Por exemplo, a diarreia. Eu me alimento daquilo e eu tenho uma diarreia. Eu me alimento daquilo e o meu corpo reage com um estufamento intestinal, né? Ou então eu gero o edema, que é um processo inflamatório geral do meu organismo. Então a gente tem, essas são as principais, Meg. Então, sistema respiratório, pele, a parte alimentar, mas também dos olhos. Os olhos, como nós temos uma relação muito próxima com o meio ambiente, ele pode ter alguma reação alérgica específica. E aí não necessariamente ao tempo seco. Eu posso estar no meu dia a dia e aí eu tive uma
uma presença de algum odor ou alguma coisa que vaporizou, pegou no olho, o olho percebeu que alguma coisa que incomodou e dá conjuntivite. E pode ser uma alergia. Alérgica, que é a conjuntivite viral, bacteriana, ou pode ser alérgica. Olha só. Então, assim, as reações alérgicas, elas normalmente estão ligadas àquela região que mais recebe estímulo, ou do meio externo, ou do meio interno. Por isso que a alimentação, por exemplo, ela é realmente um dos tipos, e não é diferente, muito comum. E existe ainda, para nós fecharmos os tipos, a medicamentosa. Ou seja, tem pessoas que tomam uma medicação, né? E essa medicação gera uma reação alérgica. E aí você tem várias medicações, mas desde as mais simples, como o AS, como a dipirona, né? Existem pessoas que não podem tomar essas medicações porque elas reagem de forma descontrolada, né? Por isso, quando a gente chega num hospital, numa emergência, Você a primeira tem que coisa que eles avisar. perguntam é isso, se tem alergia, Se né? tem alguma, se é alérgico a tal medicação, a pessoa já tem algum histórico, então ela já diz sim, né, eu tenho uma resposta imunológica exagerada a essa substância. Então o hospital, agora, quando ele não tem, o hospital também tem algumas precauções que eles fazem, né, para infusão de alguma medicação que pode gerar uma resposta alérgica. Entendi. Mas isso é mais complexo, mas na maioria das vezes o indivíduo sabe, né, o que ele não pode tomar. Perfeito. E professor, quais são os principais agentes que provocam alergia? O que a gente precisa ficar de olho? Por exemplo, quem é mãe, a criança pequenininha, a gente fica morrendo de medo de alguma coisa da alergia, porque a gente ainda não conhece o organismo certo. Exato. O que mais da alergia? Vamos primeiro falar para o nosso ouvinte, telespectador, o que gera tudo isso. O nosso sistema imunológico apresenta um anticorpo chamado imunoglobulina E, o IgE. Esse elemento, ele é de autodefesa nosso. É o nosso soldado ali, né, de guerra. Ele está alerta para alguma coisa que ele vai interpretar que é nocivo e nos dá uma reação de defesa. Ok. Então, ao longo da vida, eu posso ter presença, porque aí eu tenho que ter primeiro um contato inicial. Não é assim do nada, eu tenho que ter um contato inicial ou uma vez, ou duas vezes, ou três vezes, e o meu sistema vai começando a entender que aquilo é um agente nocivo. E aí eu vou gerando uma resposta àquele agente nocivo. Então a criança, ela pode começar a ter essas reações, ok, mas ela precisa estar exposta mais vezes. E aí ela vai tendo essas informações. Por exemplo, as inflamações pelo glúten, não necessariamente eu não tenho nesse primeiro contato. Às vezes eu preciso fazer o quê? Um período mais longo. A gente fala assim, quando eu era mais nova eu não tinha isso. Intolerância à lactose. Às vezes a gente fala, quando eu era mais nova eu não tinha isso. Exatamente. De repente agora eu comecei a ter. Mas é a questão da exposição. E vai mudando muito com as nossas características de idade. O inverso também é real. Muitas das alergias que estão na primeira infância e pré-adolescência, depois que eu me torno adolescente e adulto, elas desaparecem. Porque eu começo a ter um outro equilíbrio imunológico e o meu sistema fala assim, olha, isso aí já não é mais problema. Boa. Que na verdade é uma espécie de remissão daquela resposta imunológica. Então, todas as vezes que eu entro em contato, por exemplo, com um alergeno básico, que é pó, poeira, pólen, né? E nesse período que nós estávamos, de outono para inverno, o que não falta é isso. Então as pessoas têm uma reação alérgica mais rápida. Agora, o pelo de animal, eu estou constantemente comigo. Né? Poeiras que estão, por exemplo, nas cortinas, nas nossas ar-condicionados, isso. Outro alergeno muito clássico é o ácaro. O ácaro fica onde? Nos travesseiros, eles ficam no colchão, mas não é só o ácaro. Você sabe que a pele nossa, ela é trocada constantemente. E o fragmento da pele morta, ela está localizada onde? Na nossa cama, no nosso travesseiro, no nosso sofá, não é? Nas nossas poltronas ou mesmo no chão. Então,
por exemplo, uma dona de casa, ela vai limpar a casa e ela varre. Aqueles fragmentos de pele ficam elevados. E aí quem tem alergia, de cara, né? Agora, o fungo. Esses dias eu fui num estabelecimento, estava fechado. Tá. Eu abri esse estabelecimento, mas na hora, eu já comecei a coçar a minha garganta, né? O meu nariz já ficou empolado. O mofo. O mofo. Isso, então, já de cara, já me representa já um conhecimento antigo que o meu sistema já alertou. Falou, olha, você não gosta disso. Na verdade, eu nem sei. E tudo isso é muito automático. É né? intuitivo. Agora, quando você vai para situações mais alimentares, tem gente que tem alergia, por exemplo, a frutos do mar. Verdade. Então, os frutos do mar são campeões, porque esses elementos estão dentro de uma área que tem muito iodo. Então, na verdade, eu não sou alérgico ao camarão, mas eu sou alérgico ao iodo que está dentro desse camarão sobre a forma específica dele. Entendi. Então, isso tudo tem que ser lembrado. E aí o indivíduo, por exemplo, ele vai para um exame de imagem. Vamos imaginar, eu vou fazer uma tomografia, um raio-x que precisa do contraste. E aí, o que a primeira coisa que o nosso médico pergunta lá? Você tem alergia a frutos do mar? A gente às vezes nem pensa, por que tá fazendo essa pergunta? Porque é o iodo que está no fruto do mar, mas eu vou tomar o iodo como elemento de contraste. Então, uma coisa está relacionada à outra. Agora, existem pessoas, por exemplo, que têm alergia ao caqui. O caqui não tem nada que represente problema, mas ele comeu na infância, ou muitas vezes, ou porque aquele caqui tinha um agrotóxico, tá certo? E aquilo o meu sistema então interpretou como algo ruim. Então, todas as vezes que eu como o caqui, não necessariamente está com agrotóxico, mas o meu sistema imunológico, ele vai reagir. Tem pessoas que não comem mais alguma substância, falar, não posso comer isso porque isso me dá alergia. Na verdade, o que estava naquela fruta, naquele alimento, era algo como um pesticida, como um agrotóxico, que provavelmente gerou a atividade alergena. Então você vê quantas coisas são relacionadas a ela, mas que por trás, normalmente, às vezes é uma substância que estava lá gerando a irritabilidade. Mas o nosso organismo não quer nem saber. Agora, por exemplo, medicamento. Como é que uma medicação totalmente inócua, com a sua função, né, medicamentosa, e eu tenho uma reação alérgica a ela. Então aí só testando. Porque se eu testar, eu vou saber o que causa aquilo, que aí sim eu vou ter que entender por que o meu organismo responde muito negativamente a um remédio. Então aí o médico vai fazer todas aquelas avaliações. Hoje é muito interessante os testes, eles evoluíram muito. Você tem testes, Flávia, não só da reação alérgica, mas eu consigo saber ao que eu sou alérgico. Olha que legal. Com especificidade, tanto é que chama-se teste de imunoglobulina E específico. Existe o geral, que eu vou saber se eu sou alérgico ou não. E aí dá um monte de coisas. Nossa, é interessante isso. Você fala, meu Deus, não posso nem tomar água agora, né? Mas não é isso. É que depois ele vai gerando teste específico. Aí eu consigo, inclusive, ver ao que eu sou. Né? E aí eu consigo já tomar algumas precauções. Por exemplo, na primeira infância já é possível já se avaliar, né? Nessa fase de adolescência, onde dá mudanças hormonais, sabe? Mulheres começam a ter menstruação e começam a ter algumas reações alérgicas que não tinham antes. Então é interessante fazer algumas avaliações preventivas e isso fica mais claro para o nosso organismo, assim. Professor, e as alergias podem gerar complicações ou doenças mais graves? Sim, Meg, infelizmente sim. Por exemplo, às vezes eu tenho uma alergia e fico com a sinusite ou fico com a rinite, mas eu posso gerar uma resposta ao longo do tempo que pode gerar a asma. O que é a asma? É a broncoconstrição. Os nossos brônquios pulmonares se fecham. Aí o indivíduo tem uma falta de ar muito grande, um cansaço, chiado no peito, e isso
causa muitos problemas. Aí esse indivíduo tem que procurar um pronto-socorro, porque realmente só a medicação consegue controlar aquilo, né? Nós tivemos a morte, inclusive, de uma escritora brasileira, a Yang, né? Não me lembro o primeiro nome dela, acho que Flávia Yang, enfim, e ela era uma escritora de novela importantíssima, de séries, e ela acabou falecendo no sítio dela, em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Porque ela teve uma reação alérgica importante, teve uma crise de asma importante, só que não deu tempo de chegar até o hospital, porque onde ela estava era muito longe de algum local que pudesse reverter aquilo. Você vê que coisa, né? Eu me lembro do sobrenome dela, Yang. E aí, outra possibilidade é o que é chamado de choque anafilático. Porque eu posso ter uma alergia e aquela alergia normal, já estou sabendo que ela existe, mas eu posso ter uma resposta muito super forte, exagerada, e aí eu tenho choque anafilático. Por isso que, na maioria das vezes, é por medicação. Então, eu tomo uma medicação que eu não estou preparado para aquilo, eu posso ter o choque, porque é o corpo inteiro gerando um processo inflamatório, o corpo inteiro gerando uma resposta imunológica negativa. E aí eu não estava preparado para aquilo, e eu posso ter convulsões, eu posso inclusive ter paradas cardíacas e ir ao óbito, né? Então assim, Meg, respondendo a tua pergunta, é possível piorar? Sim. Só que aí as pessoas começam a perceber que precisam controlar, precisam entrar num processo de tratamento terapêutico para evitar esse tipo de complicação. Professor Ricardo, temos participações aqui dos nossos ouvintes, telespectadores. Renato Poltronieri mandou assim: bom dia, pessoal, bom trabalho. Professor Ricardo na luta ainda, mandou um abraço para você, Renato. Um abraço, Renato. Jefferson Kumagaia disse que está na sintonia e mandou uma pergunta: se existe alergia emocional causada por estresse. Ele falou que raramente tem alergias, mas investigando, deu em alguns testes, alguns exames, às vezes incha o braço, às vezes incha os lábios, o rosto. Existe essa tal de alergia emocional, professor? Muito boa a sua pergunta, Fumagalli, muito boa. E eu vou te dar uma informação que a medicina chinesa nos faz. A medicina tradicional chinesa, ela pede para assim, eu não quero saber ao que você é alérgico, eu quero saber a quem você é alérgico. Como assim, professor? Porque são alergias eu tenho alergia emocionais, exatamente, de relacionamento. Entendi. Então, o que ele falou? Existe alergia por estresse? Sim, mas normalmente o estresse está relacionado a uma forma de relacionamento que eu tenho que não está legal. Então, assim, eu posso ser alérgico a alguém, não a alguém, mas a situação de relacionamento, aos sentimentos que aquilo é exatamente. Então a medicina chinesa, ela faz essa pergunta para que a gente possa, em tempos mais rápidos, né, saber que tipo de situação emocional aquela pessoa me gera para eu não ter a resposta. Então assim, é necessário que se entenda, o estresse é uma reação que eu não estou controlando e o meu sistema imunológico também está me ajudando. Então eu posso ter, por exemplo, um pico de pressão arterial por esse estresse, sim, mas eu também posso ter uma vasodilatação periférica e ficar com aquelas áreas mais empoladas. A pessoa fica vermelha no pescoço, assim, ela fica com manchas. E aí ele falou, né, o edema, fica inchadinho a boca, porque é uma resposta edemaciada por causa do sistema imunológico. Agora, eu posso também ter diarreia, uma situação de conflito. Então, tem pessoas que podem estar sobre esse tipo de pressão e ela tem uma diarreia, que é o intestino irritável, não por alimento, mas por relacionamento, por tipo de estresse. Eu posso ter, inclusive, uma crise de asma ou uma crise de falta de ar por causa de relacionamentos. Estresse que está relacionado à minha dificuldade sobre aquele desafio ou sobre aquela situação constrangedora ou aquela situação que me gerou estresse. E aí todos nós temos algum elemento e não sabemos, viu? Ah, é? Ah, sim. É muito difícil o ser humano não ter nada que não gere algum desconforto.
É verdade. Porque ao longo do tempo, ainda mais depois da pandemia, nós geramos algumas questões emocionais e aí a medicina chinesa e a psicologia têm nos ajudado a fazer esse controle, sim. Então, ótima pergunta dele, porque está muito relacionado. Professor, Fernandinha Ribeiro pediu também para esclarecer uma dúvida. A alergia tem relação com a nossa imunidade? Se eu estou com a imunidade baixa, eu vou apresentar mais alergias? Não. A imunidade, ela sempre estará em equilíbrio. Tá. Para que nós tenhamos uma imunidade baixa, eu preciso ter alguma deficiência alimentar, ou eu preciso estar sobre uma carga emocional muito grande, ou sobre uma doença que pode gerar perda dessa imunidade ou diminuição dessa imunidade. Mas na maioria das vezes ela está em equilíbrio. O que acontece é que eu posso ter uma superatividade expositória a algum alergeno. E aí eu não terei uma baixa de imunidade. Pelo contrário, eu vou ter um excesso de imunidade. E aí eu tenho respostas muito grandes a um alergeno. Então eu não estou com a imunidade baixa. Pelo contrário, ela até está exageradamente alta a algum tipo de elemento. Então, Fernanda, o que nós sabemos é o sistema imunológico em todo o tempo está em equilíbrio. Mas em algumas pessoas, para algumas substâncias, ela gera uma hiperresposta, ok? E aí, todo o tratamento está em função desse voltar ao equilíbrio, mesmo na presença daquele alergeno ou daquela situação emocional que me faz gerar problema. Ah, muito bom. A gente tem participação do Clauber. Clauber, se eu não me engano, é de São José do Rio Preto, está sempre por aqui. Motorista. E ele mandou uma pergunta muito interessante. A gente vai ouvir o áudio dele com essa dúvida, que eu tenho certeza que é a dúvida de muitas pessoas. Olha só. Olá, bom dia. Aqui é o Cláudio Azevedo que está falando. Eu queria te fazer uma pergunta para o Dr. Ricardo aí hoje. Como eu trabalho com leite, né, eu vejo que algumas pessoas desenvolvem alergia à lactose. Isso aí é comum? É no meio da vida? Tem algum tempo que isso pode acontecer? Ou é quando é criança? Como que é? E outra coisa, isso aí também serve para alergias de pele, porque eu até um tempo atrás eu não tinha alergia de nada. Agora, por exemplo, se for colocar aquelas pulseirinhas que tem em shows, em eventos, minha mão fica coçando muito ali, o pulso. E aí eu tenho que pôr ela mais larguinha. Então, essas coisas se desenvolvem com o tempo. Como que é? Queria que ele respondesse pra gente aí. Valeu. Obrigada, ótima pergunta, professor. É aquilo, parece que eu não nasci com isso e agora eu tô alérgica. O que acontece? Então vamos ter 3 coisas que ele precisa estar atento. Claro, primeiro é a minha resposta constante, é a minha exposição constante a uma determinada substância. Leite, por exemplo, que é uma coisa que a gente faz parte do nosso... Sim, nosso dia a dia. Mas pode haver alguma substância no leite, não necessariamente o in natura. Tá. Que às vezes tem pessoas que não têm alergia ao leite in natura. Acabou de sair da vaquinha, tomei aquilo, não me gera problemas. Agora, quando eu faço a pasteurização e todos os componentes químicos que podem ter no leite, eu ao longo de um determinado tempo começo a ter uma resposta alérgica àquele tipo de leite. Ou, e é muito comum no brasileiro, tomar tipos de leites diferentes. Porque é muito comum, você tem uma marca que está com preço hoje, uma marca que está com preço amanhã, tipos de e aí são muitos, então essa variação e essa variedade faz com que o meu sistema esteja tomando leite, ok, mas com vários outros componentes que isso pode gerar. Então, eu tenho uma exposição ao longo do tempo e o meu organismo vai ter uma reação alérgica agora, lá na frente. Bom, segundo elemento, a idade. Após os 30 anos, eu começo a ter algumas características imunológicas que podem estar sendo exacerbadas. Por exemplo, ele está tendo na pele. Por que isso acontece? Aí é a grande discussão. Por isso que é necessário a investigação dessa fase imunológica nossa. Então, ele tem uma
alergia de pele a algum elemento que não tinha antes. Então vamos tentar entender, será que ele também mudou algum tipo de comportamento com relação ao tempo? E aí eu tenho uma pele mais ressecada e eu tenho contato a essa estrutura, né, no caso aquela pulseirinha que ele fala, né? E eu começo a ter uma reação agora a isso. Ou, Flávio, o que é mais interessante, né? Mudanças de ordem alimentar. Eu começo a me tornar mais sensível a algumas coisas que vêm de fora e eu começo a ter uma reação alérgica relacionada àquilo. Agora, o terceiro ponto eu acho que é muito importante. Pós-pandemia, nós percebemos que todos nós entramos num ciclo de estresse muito grande. Outra coisa que tem nos acometido muito e parece muito distante, mas não é. Nós começamos a ter uma reação muito de estresse sobre o celular. A exposição ao celular, ao conteúdo, a hiperatividade cerebral, e nós já falamos aqui, né, sobre esses pensamentos acelerados, nós estamos sempre num limite de cortisol, que é o hormônio do estresse, na nossa corrente sanguínea. E isso posso estar hipersensibilizado. Deixa o corpo sempre em alerta. assim. Então, qualquer coisa que eu toque ou que eu não tinha problema antes, eu começo a ter. Então, assim, é muito comum. As mulheres, por exemplo, elas compravam as bijuterias ou aqueles... me ajuda agora, aqueles... não é nem ouro, né? E também... Às vezes era uma prata, um zinco, sei lá o que era aquilo. Uma semijoia, obrigado, Meg. Uma semijoia, e aquilo não me provocava nada. Depois da pandemia, eu não consigo mais usar. Verdade. Porque muitas coisas ainda vêm carregadas de tudo aquele estresse que nós passamos. E aí nós começamos a ter uma hipersensibilidade emocional e uma hiperreatividade a uma coisa que eu não tinha antes. Então, respondendo a ele, pode ser que seja uma hiperexposição e ao longo do tempo eu começo a ter a reação, ou eu posso ter uma reação pós esse elemento internamente, que é o estresse. E a nossa perda foi muito grande na pandemia. Perdemos entes queridos, perdemos pessoas. Agora, eu estava assistindo um programa ontem sobre a questão do celular, né? E a resposta que nós estamos tendo ao celular. Celular é mundo perfeito. Redes sociais são mundo perfeito. Verdade. Mas será que a gente está assim? Será que o nosso dia a dia é assim? Então, às vezes, por isso que a medicina chinesa é tão importante no nosso meio. Será que realmente esse mundo perfeito que eu vejo no celular é o mesmo que eu estou tendo? Provavelmente não. E não. E aí eu não sei, é o conflito pessoal. Pode ser que isso acabe sobrando para o sistema imunológico. Eu tenho uma reação que pode acabar tendo uma reação na fala. Ou seja, eu quero gritar, né? Eu quero desabafar e não posso, eu começo a ter alguma doença que pode ser da fala. E isso é muito interessante quando a gente olha na medicina chinesa. Que ela fala que tudo que está envolvido com a parte emocional pode nos dar essa reação, sim. Professor, para a gente finalizar rapidamente, alergia tem tratamento, tem cura, o que eu faço? De tudo que nós falamos aqui, o mais comum é controle. Tá. Porque ficar livre dos alergenos, ok? Então isso nos ajuda a ter controle. Quando nós fazemos aquela avaliação da imunoglobulina, que nós entendemos o porquê que aquilo nos afeta, eu posso ter respostas imunológicas controláveis. Um antihistamínico. As pessoas têm aquela coriza, né? Começam a espirrar, começam a ter aquele vermelhidão no nariz. Toma um antihistamínico, eu controlo a reação alérgica. Eu tenho uma reação um pouco mais intensa, posso tomar um corticosteroide e aquilo controla a reação alérgica. Existe hoje a medicina, tem uma terapia chamada imunológica. Ela tenta evitar que o indivíduo tenha crises constantes. Eu posso não controlar, gerar a cura, mas eu posso ter um controle maior. Então a medicina lá abre mão desses três elementos: o antialérgico,
o anti-inflamatório e um imunológico mais específico. Bom, ok, isso aí é bacana, mas e se eu tiver questões emocionais? Aí vem a acupuntura, vem todo aquele espectro da medicina chinesa, vem a yoga, que eu sei que você pratica, a meditação, porque aí nós estamos cuidando da nossa espiritualidade, que aí também tem um componente emocional que pode nos ajudar no controle. Agora, o tratamento, que é a eliminação, é uma questão multifatorial. Existem alergias que são tratáveis, mas nós temos que cuidar tanto da parte alimentar, quanto do ambiente que nós estamos, ou seja, nós temos que estar com o ambiente sempre arejado, limpo, ventilado e ter também o cuidado com a nossa saúde mental. Então, às vezes eu tenho que ter a ajuda da psicóloga, eu tenho que ter a ajuda de um psicoterapeuta, porque aí sim eu vou tentar ao longo do tempo controlar, chega um momento que eu não tenho mais aquela reação. Boa! Isso é um tratamento bem efetivo. Ah, muito bom, professor. Foi uma aula, dava tempo da gente ficar aqui conversando mais e mais sobre esse assunto que rende muito. Claro. Pessoal que participou com a gente, mandando mensagens, obrigada, viu? Eu prometo que qualquer coisa a gente volta com esse assunto para falar um pouquinho mais. Quero agradecer muito sua participação, professor. Obrigado. Entra de férias, né? Sim. Eu também. Está, coisa Semana que vem, boa. férias pra gente descansar um pouco. É isso, mês de julho, a faculdade está, né? Nós estamos em férias, não é nem recesso, é férias, né? Claro, a gente sempre está de férias, mas carregando pedra. É natural. Mas em agosto nós voltamos com mais informação e com mais novidades, porque às vezes nós criamos mais novidades porque a Unifev não para. Verdade. E como ela não para, a gente também não. Então tá bom, professor, aproveita muito as férias nesse mês, a gente se vê em agosto. Obrigado. Grande abraço, viu? a todos.